Olá, bem-vindos a mais uma aula, A Cultura do Reino como uma contracultura. Eu também gosto de trazer a expressão como uma cultura alternativa. Nós estamos aqui na matéria O Reino de Deus e até agora eu acredito que a sua mente aí, ela deu um upgrade, entrou num processo de metanoia, de transformação, para que de fato você consiga não somente viver, mas manifestar o Reino de Deus. O reino de Deus ele não apenas anuncia uma salvação individual, mas ele estabelece uma nova cultura em meio ao mundo. Nós vivemos aqui em um paradoxo, nós vivemos neste mundo, porém não somos deste mundo. Nós vivemos debaixo de uma lei jurídica legal, cada uma no seu devido país, mas também nós temos uma lei suprema que rege toda a nossa vivência e a nossa existência. Então, este é o paradoxo em que nós cristãos vivemos. Estamos neste mundo, porém nós vivemos uma nova cultura, que é a cultura do reino de Deus. E essa cultura do reino, ela é radicalmente contrária às estruturas que são dominadas pelo pecado. O orgulho humano e as pretensões imperiais que nós vivemos de um governo humano terreno. Desde o Antigo Testamento, Israel foi chamado para ser um povo distinto. Nós já vimos isso várias e repetidas vezes aqui nas aulas anteriores. Uma nação santa, um reino de sacerdotes, vivendo de uma maneira diferente das nações vizinhas. E havia um propósito para esse chamamento do povo de Israel, que a partir da sua vivência, a partir desse reino de sacerdotes, dessa nação santa, todas as famílias da terra fossem abençoadas. E nós bem vimos no decorrer da história que isso não aconteceu. Israel se fechou e o Senhor nos trouxe enquanto igreja, os gentios, para cumprir esse propósito. Já no Novo Testamento, Jesus nos leva a esse chamado a uma plenitude. Como assim? Apresentando o reino como uma realidade não se conformada aos moldes deste presente século. Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo ele escreve a carta aos Romanos, ali no capítulo 12, nos versos 1 e 2, e ele fala o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para quê? Ou seja, tem um objetivo. Para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero ler também o versículo 1 para nós ampliarmos um pouco mais esse entendimento. E eu quero ler nessa outra versão que também é muito boa. Deixa eu me ler com vocês aqui. Romanos 12, capítulo 1, versículo 2. 1 e 2. Paulo escreve o seguinte: portanto, meus irmãos, eu rogo-vos que pelas misericórdias de Deus se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, Paulo ele traz o entendimento que existe uma nova forma de viver, uma nova cultura, que inclusive a forma de adorar, o culto era diferente. Paulo estava ali em meio, trazendo entendimento, trazendo ensino a um misto de culturas religiosas pagãs, onde ele tinha que trazer uma nova perspectiva de como era a forma que se cultuava, qual era a cultura do culto do reino de Deus naquele momento. Então, ele traz esse entendimento, olha, eu imploro pelas misericórdias que vocês ofereçam os seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável. Lembrando que nós havíamos ali instalado uma cultura pagã, de cultos pagãos, onde os corpos eram oferecidos para as orgias nos templos. Então, Paulo ele está trazendo uma nova forma de cultuar ao Deus vivo, ao Deus santo, ao Deus de Israel. E essa forma é oferecendo o seu corpo agora como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Que este era o culto racional, era o verdadeiro culto que o Senhor esperava. Então não se tratava mais de uma dicotomia onde eu dividia a minha vida entre o santo e entre o secular. Ou seja, eu vivia dentro dos moldes religiosos de uma forma e na minha vida como outra forma. Paulo está trazendo uma contracultura daquele momento.
Ele está trazendo entendimento que agora o seu corpo ele deve ser oferecido por inteiro ao Senhor, como um sacrifício vivo, santo e agradável. Que este era o verdadeiro culto que o Senhor esperava de nós. Então não se tratava mais de altos flagelos, não se tratava mais de oferecer-se como um sacrifício no sentido de orgias, mas de você se oferecer como um sacrifício vivo, a sua vida, refletir e manifestar o reino de Deus, o caráter de Cristo Jesus, a presença do Deus Altíssimo. E ele continua: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes, ou seja, para que eu seja capaz de experimentar e comprovar de forma palpável a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, eu preciso renovar a minha mente. Aqui nós podemos trazer para dois sentidos, tanto no sentido espiritual do novo nascimento, mas como no sentido de uma vida em santificação. Eu sou salvo e agora eu vou viver uma vida de santificação, de renovação da minha mente aqui nesta terra até Jesus voltar ou eu ser promovido aos céus. Mas o ponto principal é que para que eu possa experimentar essa vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, para que eu tenha capacidade de experimentar, eu preciso renovar a minha mente. Não tem outra forma. Se eu não renovar a minha mente pela nova realidade da vontade de Deus que está transcrita aqui na palavra do Senhor, eu não consigo. Eu não tenho capacidade de compreender, de acessar e de experimentar essa vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Então nós percebemos que essa contracultura do reino não é um isolamento, mas ela é um testemunho. Enquanto Israel se isolou, querendo guardar para si, nós entendemos que o Senhor Jesus ele chamou a igreja para ser um testemunho exatamente deste reino de Deus. Então o cristão ele vive no mundo, porém não se conforma a este mundo. Essa tensão ela revela exatamente ao mundo que existe uma outra forma de vida, diferente do que eles vivem e que é possível e que é viável. Então uma comunidade que vive justiça, que vive a misericórdia e a fidelidade sobre o senhorio, debaixo do senhorio de Cristo Jesus, é uma comunidade que está manifestando a contracultura, ou seja, eu estou indo contra a cultura do mundo, estabelecendo a cultura do reino de Deus. John Stott, ele afirma em sua obra O Cristianismo Equilibrado a seguinte frase: o Sermão do Monte, que nós estudamos nas aulas passadas, Mateus capítulo 5, o Sermão do Monte não é apenas ética cristã, mas é um retrato da contracultura do reino. Homens e mulheres vivendo sob o senhorio de Cristo em meio a um mundo hostil. Portanto, meus irmãos, compreender a cultura do reino como essa contracultura, e quando eu falo contracultura, entenda, é uma contracultura, essa contracultura do mundo. A cultura do reino ela é contra a cultura do mundo, entende? Perfeito, prossigamos então. Então, compreender essa cultura do reino, como essa contracultura, ela é essencial para perceber que a igreja ela é chamada para não imitar ao mundo, mas revelar no mundo a realidade do governo de Cristo Jesus. O reino, ele confronta os impérios e os governos deste mundo. Isso é extremamente notório. Nós vemos ali em Mateus capítulo 20, versículo 25 e 26. Jesus chamou os discípulos e disse: vocês sabem que os governantes das nações dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Olha que interessante o contraponto que Jesus está trazendo para aquela realidade. Veja bem, a realidade ali, o contexto daquele primeiro século, ele é o contexto da igreja primitiva, que nasceu ali em meio ao poderio de Roma, que não apenas dominava de forma militar,
e realmente governava em sentido político, mas também era quem ditava os valores culturais, econômicos e religiosos daquele tempo. O imperador, como nós vimos na aula passada, ele era exaltado no lugar de senhor e salvador da população. Só que este é um título, né, Senhor e Salvador, único e exclusivo de Cristo Jesus. Então nós percebemos que a Pax Romana ela era celebrada como um triunfo da ordem e da civilização, mas na verdade ela se sustentava por uma opressão. Deixe-me só te trazer aqui e te alinhar na mesma página o que era a Pax Romana. A Pax Romana nada mais era do que foi um período ali no início da Igreja Primitiva, mais ou menos ali no século 27, onde o Império Romano ele providenciou tudo o que se tratava no sentido geográfico de segurança, de expansão, interligamento de vias, ligando cidades, ligando os reinos. Para quê? Para que o Império Romano expandisse. Isso também ele serviu a Cristo Jesus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e foram chamados segundo o seu propósito. Para o cristianismo também serviu muito, porque expandiu ali o trabalho missionário. Uma vez que havia segurança nas estradas, uma vez que havia ali uma ordem, que havia ali uma limitação no sentido de segurança mesmo, os discípulos, os primeiros apóstolos, nós vimos ali os primeiros cristãos da igreja primitiva conseguiram espalhar-se e, de alguma forma, cumprir a missão de Cristo Jesus. Então, nós percebemos que, sim, a Pax Romana ela foi extremamente importante. Deus ele usou esse tempo histórico ali por meio dos romanos para que o evangelho ele saísse da limitação geográfica. Porém, quando você olha para a história, você percebe que essa Pax Romana ela era sustentada por uma opressão, por uma violência e por uma idolatria. Então, para nós proclamarmos que Jesus ele era o Senhor, nós estávamos totalmente, a igreja primitiva estava indo totalmente contra a cultura daquela época. Não era apenas ali uma afirmação religiosa. Essa afirmação, ela estava totalmente indo contra a ideologia imperialista daquele momento. Enquanto a cultura deste mundo busca poder, status, domínio, meus irmãos, a cultura do reino de Deus valoriza o serviço e a humildade. João Calvino, ele diz que Cristo mostra, que a verdadeira grandeza não consiste em dominar, mas em servir. O reino de Deus, ele é o inverso dos padrões humanos. Esse princípio ele molda não apenas a liderança da igreja, mas toda a vida do cristão. O discipulado não é o caminho de uma ascensão social, mas de uma total renúncia e uma extravagante entrega em serviço. Isso confronta totalmente essa cultura da autopromoção e mostra que no reino de Deus a glória, o sucesso, o ápice, o êxtase, ele é encontrado, sabe onde? Na cruz. Esse poderia ser o resumo do que é você viver uma contracultura a partir do reino de Deus. A ética no reino de Deus é diferente. Nós vemos ali na expressão que nós vemos ali na expressão máxima da ética cristã, no Evangelho de Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte. Enquanto o mundo valoriza o poder, Jesus declara que são bem-aventurados os mansos. Enquanto o mundo exalta os autossuficientes, Jesus proclama que felizes são os pobres em espírito. Enquanto a sociedade se baseia na vingança, no ódio, Jesus ensina que devemos amar até os nossos inimigos. Então você percebe que a ética do reino de Deus é uma contracultura, certo? Tim Keller, ele diz que a idolatria moderna se manifesta no consumo e o evangelho nos liberta para encontrar segurança em Deus e não em bens. Até a economia no reino de Deus também é um anúncio à contracultura deste mundo.
A cultura do reino redefine totalmente a economia. A generosidade substitui a ganância. A confiança substitui a ansiedade. A mordomia substitui o desperdício. Essa contracultura mostra ao mundo que a vida não é sustentada pelo que nós possuímos, mas pelo cuidado que o nosso Pai tem a nosso respeito. É interessante também nós lembrarmos que essa cultura do reino não pode ser confundida simplesmente ou meramente com um moralismo ou um legalismo, mas se trata de um fruto da ação do Espírito Santo em nós, que é aquele que transforma o nosso coração para vivermos em justiça, em misericórdia e em santidade. Isso nos desafia, enquanto igreja, a não nos conformarmos com os padrões deste mundo, que envolvem ódio, violência, exploração, autoritarismo, mas a vivermos de fato uma vida totalmente diferente contra a cultura deste mundo, que é uma vida de perdão, generosidade e humildade. Nós temos também a comunidade do reino como um sinal dessa contracultura. Como assim, pastora? Nós percebemos que a cultura do reino de Deus não se trata de indivíduos, mas de pessoas, de comunidade, o corpo de Cristo. Veja, quando você olha para o nosso corpo tem vários membros e todos eles conectados cumprem o seu propósito existencial antropológico. Da mesma maneira, quando nós olhamos para a comunidade, a Igreja de Cristo Jesus, essa igreja ela revela, ela é um sinal visível para que o mundo veja como é a cultura do reino de Deus. E essa vida comunitária, ela era um escândalo para aquela sociedade daquele momento, que era marcada por hierarquias rígidas, marcada por divisões entre ricos e pobres, entre judeus e gentios, entre homens e mulheres, entre livres e escravos. Então o evangelho ele veio derrubando todas essas barreiras, criando uma nova forma de viver a humanidade a partir de Cristo Jesus. O que isso significa? Significa que essa contracultura do reino não é apenas um protesto contra o mundo, mas é uma proposta de uma nova forma de vida em comunidade, baseada na reconciliação e no amor ao Senhor. Para a igreja contemporânea, isso significa o quê? Isso implica que não basta nós denunciarmos as injustiças deste mundo, é preciso também nós vivermos a justiça de Cristo Jesus, mostrando que agora, ainda que não plenamente, mas agora é possível viver a redenção de Cristo Jesus por meio do perdão. Mateus capítulo 5, 38 e 39 diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu lhes digo, Jesus trazendo aqui um novo entendimento a partir dele. Não resistam ao perverso. Se alguém te ferir a face direita, ofereça a face esquerda. E meus irmãos, como isso é difícil? Como isso é difícil? Sabe por que é difícil? Porque nós nascemos em pecado, nós somos concebidos em pecado. O pecado já nasce em nós. Nós já nascemos com o pecado, então nós já nascemos inclinados ao mal, inclinados ao egoísmo, inclinados ao orgulho, inclinados à soberba, inclinados à justiça própria. Então é muito necessário que para nós vivermos essa nova cultura do reino de Deus, nós precisamos fazer o que o apóstolo Paulo trouxe ali aos romanos. Fazer o quê? Renovar a nossa mente. E eu vou te falar uma coisa, isso deve ser todos os dias, porque todos os dias nós seremos colocados em situações em que o nosso velho homem vai querer se manifestar, em que a nossa velha natureza, os velhos hábitos, entende? As velhas características que já não condizem mais com o reino de Deus. Isso é desafiador? É, mas foi para isso que o Senhor nos chamou, para sermos renovados e transformados, para voltarmos a ser a imagem e a semelhança dele. Amém? Você crê nisso? E isso não é para te desanimar, isso é para te fortalecer e para te trazer esse entendimento de que existe esperança. Para caminharmos para o final aqui desta aula, eu quero trazer para vocês aqui o entendimento de que o reino de Deus ele é uma esperança escatológica, ou seja, é uma esperança por vir,
vai vir que já molda o nosso presente hoje. O mundo precisa olhar para mim e precisa olhar para você, precisa olhar para a igreja e precisa ver na igreja uma forma de viver diferente. Uma forma de viver totalmente oposta ao que eles vivem. Porque quem está no mundo, ele vive naquela realidade e muitas vezes não consegue conceber uma possibilidade de uma vida diferente. Então, quando nós concebermos assim, olha, uma forma de ver diferente, o nosso cérebro, ele automaticamente, acessando aquela nova forma, ele passa a ver como uma possibilidade e um almejo, uma esperança. Por isso que é tão importante nós, enquanto Igreja de Cristo Jesus, vivermos essa cultura do reino de Deus e automaticamente seremos uma contracultura ao mundo. Não no sentido de um embate, mas no sentido de um testemunho, para que eles vejam e creiam no Deus que nós servimos. A igreja vive essa tensão entre o já e o ainda não. Nós já experimentamos os sinais do reino de Deus, mas ainda não vivenciamos a sua plenitude. O autor Voss, ele escreve que a consciência escatológica é a base da contracultura cristã. Por quê? O futuro, ele já irrompeu o presente. Ele já irrompeu. O presente não pode mais ser vivido nos moldes do mundo. O que isso significa? O que nós viveremos plenamente da perfeição do reino de Deus, ele já está, em parte, sendo manifesto aqui. Uma vez que eu acessei uma parte, uma sombra do que ainda está por vir, isso me coloca em um lugar de inadmissibilidade de querer viver os padrões deste mundo e não mais viver experimentando o padrão do reino de Deus. A contracultura do reino de Deus, ela é serviço em vez de poder. Ela é generosidade em vez de consumo. Ela é perdão em vez de vingança. Ela é santidade em vez de um relativismo. Essa vida não nos afasta do mundo, mas nos envia como testemunhas de uma realidade alternativa e eterna. Uma realidade do reino de Deus. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. A igreja não deve tentar ser um espelho da cultura deste mundo, mas um sinal, um reflexo do reino de Deus. De forma prática, a igreja foi chamada para ser diferente. Não para se isolar, mas para testemunhar no mundo a realidade do reino, que já chegou e ainda chegará em sua plenitude. John Stott, ele diz que o chamado de Cristo não é para uma adaptação, mas para uma transformação. Não para uma conformidade com o mundo, mas para vivermos como uma contracultura do reino de Deus. Assim, meus irmãos, o reino, essa contracultura do reino, ela é o maior testemunho da igreja. Viver de forma diferente, não para se isolar, mas para brilhar como luz neste mundo de tremendas trevas. Eu espero mesmo que essa aula tenha mexido com você, porque quando mexe é porque existe um espaço para uma transformação. Você não foi chamado para ser moldado por este mundo, mas para ser uma testemunha neste mundo. Você não pertence aqui. Você é um cidadão do céu. Você é um forasteiro. E em nome de Jesus, se Deus quiser, eu encontro você na aula de amanhã. Até amanhã. Deus abençoe.